As minhas saudações fraternas a todos os irmãos presentes, aqueles que eu posso ver, e um abraço muito especial àqueles que estão aqui que eu não posso ver, mas que sei que estão aqui a assistir a estes trabalhos. Ora bem, desta vez o tema é assim um bocadinho mais difícil. Como é que o médico vai falar sobre a dor, que é aquilo com que nos mexe na mão, nos cai na mão todos os dias, a toda a hora. É a primeira coisa que os doentes querem, é que eu lhes alivie a dor. Como é que nós vamos entender esta dor para que ela nos alivie também a nossa alma? Porque qualquer pessoa que tenha qualquer doença, se lhe perguntarem o que é que ela quer que alivie em primeiro lugar, todos, sem unanimidade, dizem: tire-me a dor. De tal modo que os analgésicos, os anti-inflamatórios, são neste momento os medicamentos mais usados, juntamente com os antidepressivos, exatamente porque são as patologias que mais estão a atacar a humanidade. E porquê é que está a haver mais dor do que havia de antes? Porquê é que há mais doenças provocando a dor? Porquê é que há tanto cancro neste momento que não havia? Exatamente devido à nossa alteração espiritual. Vamos ver no decorrer do trabalho como é fácil, para um lado ou para o outro, modificarmos a nossa dor. Então, mais uma vez, tive o privilégio de aprender com a palestra, porque eu sou um doente com dor crónica, das minhas mãozinhas, das minhas articulações, das minhas mãos, e curiosamente, quando estive a estudar, a preparar esta palestra, eu melhorei das minhas dores. Eu tenho menos dores nas minhas mãos. Eu antes, quando apertava a mão, apertava forte, tal, forte, tal, e agora não podia fazer isso. E estou melhor das minhas dores, tolero melhor as minhas dores, e penso que entendi um pouco mais ao estudar isto, que vos vou tentar transmitir, de que realmente a dor é uma bênção e não um castigo. Então será ela um bem ou um mal? Se é um bem, porque a consideramos como indesejável, maldita dor, vai-te embora. Se é um mal, porque é que Deus, que é justo e bondoso, permite que ela nos atinja? Há que saber distinguir entre dor e sofrimento. Na realidade, no sentido geral, a dor é uma sensação desagradável, penosa, resultante de uma lesão, de uma contusão, de um traumatismo, de um ferimento ou até um órgão que esteja a funcionar mal. O termo aplica-se também a sentimentos de tristeza, de mágoa, de aflição, de pesar. É a dor da alma, que é a pior de todas. Para essa, não temos medicamentos físicos para a tratar. Por outro lado, o sofrimento, que é diferente da dor. O sofrimento é mais a dor moral. Só que esse, enquanto a primeira nos martiriza, o sofrimento, quando enfrentado por nós com coragem e com resignação, torna-se um aperfeiçoamento espiritual capaz de conduzir ao heroísmo e à santidade. A dor dói sacrificando, aceitando, é bom para nós, mas se conseguirmos conviver com o sofrimento, leva-nos, digamos assim, a maior desenvolvimento espiritual. A dor é uma bênção que Deus envia. Eu não vou ler as citações, porque todos os slides têm citações, de onde é que fui buscar este texto, quais são os livros, tem as fotografias dos livros onde podemos estudar, isso está tudo identificado, é só, se precisarem de ler algum, é só identificar. É uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é um instrumento invisível que Ele, nosso Pai, utiliza para nos converter pouco a pouco em falenas de luz. A dor é a nossa companheira, guiando-nos de retorno à casa do Pai Celestial. Será ela uma punição ou um castigo? Porque é que ela atinge também as pessoas boas e justas? Não mereço ter dor,
Dizemos muitas vezes, eu não mereço isto. Então, se somos bons e justos, por que é que temos dor? Merecemos. Ou melhor, precisamos dessa dor para evoluirmos ainda mais. Diante da dor, qual a atitude a assumir? De revolta ou de submissão incondicional e passiva? Qual é o nosso sentimento? É sempre de revolta, em primeiro lugar. Eu tenho dor, eu não posso ter esta dor, isto é horrível, eu não mereço isto. Nós zangamos-nos com Deus. Bem sofrer não significa cultivar o sofrimento, ser conformista ou agravar as dores que sofremos. Bem sofrer significa enfrentar as situações com fé, que nós não temos. E com coragem, alimentar a esperança enfrentando as situações com paz, com serenidade. Para entender a dor, é preciso, antes de mais, entender a vida, de onde viemos, todos sabemos. O que somos, todos sabemos. O que estamos a fazer aqui, neste plano, nesta vida. E a última pergunta, para onde vamos? Todos sabemos isto tudo. Então, porquê é que temos dor? Então, porquê é que não aceitamos a dor? Porquê é tão difícil lidar com a dor? Porquê é que temos uma pequenina dor de cabeça, já ficamos almareados, como diz o nosso povo. Temos uma dor no pé, já não podemos caminhar. Temos uma dor na mão, temos uma dor aqui, acolá. Temos dores, por muito pequeninas que sejam, consomem-nos a nossa atenção, o nosso bem-estar. E esquecemos que acima de tudo isto está o nosso Pai, está Deus, que é o autor das leis naturais, físicas e morais que regem a vida universal. E é de acordo com essas leis que as consequências dos nossos atos vêm naturalmente e vêm automaticamente. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, se eu tenho dores, eu preciso dessas dores, porque as minhas obras não foram suficientes para evitar as dores. É tão simples quanto isso. E entre Deus e a terra temos Jesus, nosso Mestre, o administrador da terra. O Mestre enviado por Deus para nos ensinar e para exemplificar as suas leis. A lei do amor, onde ele resumiu todos os seus ensinamentos. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quem somos? Primeira pergunta. Todos sabemos que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas com um germen lá dentro, um bichinho, que é o bichinho da perfeição. É nossa sina, é obrigatório a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento, a lei do progresso. Somos hoje o resultado do progresso que realizamos em incontáveis reencarnações. Temos centenas ou milhares de reencarnações lá para trás. Encarnamos mais uma vez neste plano, tendo como missão principal a evolução. E havemos de continuar a encarnar, a reencarnar, até evoluirmos o suficiente para não voltarmos. É a lei do progresso. Neste planeta onde vivemos, o planeta Terra, de provas e expiações, temos de ter dor. Nenhum de nós pode passar sem ter dor. Porque ela é habitado por espíritos retardatários, que nós somos, daí se explica, porque a dor é património comum a todos os seres humanos. A dor define-se, diz-nos Emmanuel, não como um objeto ou finalidade da vida, mas como um meio que conduz os espíritos àquele objeto e àquela finalidade. A dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Não vais pelo amor, vais pela dor. Ensinaram-nos. E o Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, também nos ensina que nem todo o sofrimento é uma reação pura e simples de um mal cometido. Que a dor não fere somente os culpados. Que muitos são espíritos que querem progredir muito rapidamente. Que escolheram vidas penosas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. É o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha para evoluir mais rapidamente.
Quando a dor te visita, diz-nos Emmanuel, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem haver um significado para isso. Todo o espírita compreende que a dor e o sofrimento são temporários, que podemos ser curados pela mudança de hábitos, de ações e de atitudes com a nossa moral. E guardemos a certeza, como nos ensinou Chico Xavier, de que não há mal que dure para sempre. E Deus, o nosso Pai, que está sussurrando para nós: sabes essa dor, meu filho, eu sou maior que ela, confia em mim. Mas nós não confiamos em Deus, nós revoltamos-nos contra Ele quando temos a dor e tomamos a pastilha. Não resolvemos o problema. Quando qualquer sofrimento te abala os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus. Olha a quantidade de vezes que Emmanuel fala em Deus como solução, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Resignar-se perante a dor que nos visita é compreender que Deus está fazendo o melhor por nós e que, no mais das vezes, o remédio amargo é o mais eficiente para a cura das nossas mazelas, diz-nos Bezerra de Menezes. Quais são, então, as consequências da dor? Há um comprometimento do sistema imunológico, as nossas defesas podem ser alteradas por causa da nossa dor. Há doenças orgânicas, é um fator destrutivo da mente e da personalidade. Pode levar ao suicídio quando se trata de uma dor violenta, tragédias várias que acontecem, mas ela é o remédio mais eficaz para as doenças da alma. Para essas não há comprimido que tire as dores. Convence-te de que não existem males eternos. Toda a dor chega e passa. Continua a ensinar-nos Emmanuel. Todos os sofrimentos, as misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram a sua consolação na fé, no futuro e na confiança e na justiça de Deus, que Jesus veio ensinar aos homens, diz-nos Kardec. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ensinou-nos Jesus. A dor é a luz acesa no apoio da evolução. Pensemos nisso. Somente chega a entender a vida quem compreende a dor, diz-nos André Luís. A todos aqueles que perguntem, mas para que é que serve a dor? Qual é a função da dor? Responde-nos Leon Denis, para polir a pedra, esculpir a mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem Deus, o divino. Prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. E continua, Lacordaire, um espírito que se manifestou em 1863. Mas, poucos sofrem bem, quer dizer, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falta a coragem e a fé. A prece é um apoio para a alma, contudo não chega. É preciso que tenha por base uma fé viva na vontade de Deus. E Ele já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Não nos dá a cruz maior do que a nossa possibilidade de a levar. E continua Leon Denis explicando-nos sobre a função da dor. Acorda, o mundo lá fora te espera. Muitos precisam de um sorriso, uma palavra amiga, e você está preocupado com a sua dor. A dor do nosso irmão é bem mais forte que a nossa. Pensa no outro, esquece um pouco de ti e verás que a dor que agora te alucina é um grão de areia, que na ostra vira uma pérola enfeitando a vida. Sorri, afasta a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza da fé em Deus. Tudo se resgata pela dor. Estas são as principais fontes da origem da dor.
o orgulho, a inveja, a ambição, a avareza, as paixões, o ciúme, as imoralidades. Tudo isto está na causa das nossas dores. Ela é uma luz acesa no apoio da evolução e vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Se convivermos com as dores da alma e do corpo sem revolta, com a resignação que é a virtude ativa, bem aproveitando as lições da doença pelo exercício da prática do amor, poderemos dizer que temos a saúde que precisamos enquanto aguardamos a saúde de merecimento, resultado da vitória sobre nós mesmos. Quer dizer, se conseguirmos trabalhar o amor ao próximo, o retorno será a nossa melhoria da nossa própria dor. O sofrimento é sempre uma consequência do modo em que vivemos na Terra e ele resulta dos laços que ainda nos prendem à matéria. A maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que teria sido possível evitar. Tudo passa. Nenhuma dor é eterna. Mas nós temos uma dorzinha e parece que durou o fim do mundo, mas nunca mais acaba. Quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos a sua finalidade, ela nos aperfeiçoa e ensina-nos o pensamento budista, porque a dor é inevitável, temos que aguentar com ela. Mas o sofrimento é opcional. Nós podemos ter a dor e não sofrer. Conseguir entender que é para a nossa melhoria e então agradecemos a nossa dor. Como causa de aflições, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E se Deus é justo, justo há de ser esta causa. Nem de outra forma poderia ser. Há 3 tipos de dores. A dor evolução, a dor expiação, a dor auxílio, que André Luiz nos ensina no livro Evolução em 2 Mundos. A dor evolução ela é ingrediente dos mais importantes na economia da vida. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Jesus e o cego de nascença, quando lhe chamaram e disseram: Rabi, quem foi que pecou? Ele ou os pais para ele nascer cego? E Jesus respondeu: ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Ele está cego para que nele se manifestassem as obras de Deus. Jesus demonstrou que as lutas e as dores deste mundo vão além do resgate das faltas. São para ativar o progresso individual e coletivo, a dor da evolução. E depois vem a dor da expiação, que é a dor do presente que estamos a expiar, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, defendendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la perante a justiça. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Lemos no Evangelho. Da imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição, dos nossos excessos, dos maus pensamentos, da mágoa, da revolta, do ódio. O ódio é das piores coisas que nós podemos ter contra alguém. E depois vem a dor do auxílio, pela intercessão dos amigos devotados à nossa felicidade, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda e à nossa vitória. Recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda, seja, mais frequentemente, para o serviço preparatório da desencarnação. A dor expiação é, então, do passado, a dor auxílio é a dor do presente, a dor evolução é a dor do futuro. Por que é que nos devemos resignar? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades, ensina-nos o Evangelho. O que é isso de ser resignado? É estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade. A resignação tem o poder de anular
o impacto do sofrimento. Eu aceito a minha dor e não vou sofrer por causa disso. Então, o que podemos fazer perante a dor? Diz-nos Joana de Ângeles, de imediato, não é logo, é de imediato, propõe-te a higiene moral e mental, abrindo-te ao amor. Esse sim gera saúde e a confiança em Deus que a sustenta, prosseguindo em harmonia durante o tratamento que se faça necessário. Fazer um exame de consciência, perguntar a ti próprio o que é preciso aprender com esta experiência de estar doente, de ter uma dor. Que lições a vida está tentando me ensinar? O que é que eu tenho que fazer para modificar a minha vida? Como me relaciono com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Depois tem a segunda linha, a mudança de atitudes. Devo mudar a minha atitude mental. Cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Devemos direcionar a atenção para coisas positivas, a boa leitura, a oração. Vigiar os pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo e da apatia. E depois vem a religião, a vivência cristã. Não basta querer e saber, é necessário viver. Não basta dizer que é espírita, devemos exemplificar que somos espíritas, pôr a mão na massa e trabalhar como verdadeiros espíritas e cristãos. A moderna criatura humana, quando pensa em buscar uma doutrina religiosa, conduz a fantasia de encontrar soluções miraculosas sem a contribuição do esforço pessoal. Continua Joana de Ângeles. Então, por que é que devemos cuidar dos nossos pensamentos? O pensamento nasce na nossa mente. Ele corre todo e qualquer célula do nosso organismo antes de ser irradiado. Vejam a velocidade que isto se propaga. Nós estamos a pensar, estamos a contaminar todas as células do nosso organismo e só depois é que esse pensamento é irradiado para o universo ou para onde quer que seja. Então vejam a responsabilidade do nosso pensamento. Se é um pensamento positivo, as nossas células são motivadas, são contagiadas por energia positiva. Se esse pensamento é negativo, elas serão contaminadas por energia negativa e vamos ficar doentes. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado, registado no nosso perispírito. Diz-nos André Luiz. Devemos promover a ação no bem, a ajuda do nosso semelhante, através do trabalho voluntário e das ações caridosas, ajudando, estarmos sempre se ajudarmos, quando ajudamos, estamos sempre a ser ajudados. Com a prática da caridade, aproximamos-nos e atraímos os bons espíritos. A cada um segundo as suas obras, ensinou-nos Jesus, a justiça se cumpre sempre, mas logo que o espírito se disponha à precisa transformação no bem, atenua-se o rigor do processo redentor. Fazer o Evangelho no lar. É muito importante a presença de Jesus na nossa casa, na nossa família. A presença de Jesus em nossas vidas é muito importante. Ensinou-nos Ele, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nós esquecemos de Jesus, até nos revoltamos contra Ele. Então, e sobre a vida futura, sobre a esperança, sobre a fé, diz-nos Leão Denis de novo, sofre para te agradeceres, para te depurares. Fica sabendo que o teu destino é grande. Esta terra fria não é o teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras. Essa é a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo, pertence aos séculos passados como aos futuros, e na hora atual preparas a tua elevação. Suporta, pois, com calma, os males por ti mesmo escolhidos, e eu diria, criados, provocados. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. A ascensão é rude, o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz.
verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. Como tratar a dor? Como vimos há bocadinho, falou-se no curso de passistas. Vejam como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem. Muitas vezes, diz-nos Kardec na Revista Espírita, basta impor as mãos sobre a dor para a acalmar. Mas é preciso orar e querer o bem. Orar e querer o bem. É o que pode fazer qualquer um de nós, se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Daí a responsabilidade que há bocadinho estavam a falar os nossos irmãos sobre a responsabilidade de aplicar o passe. E para terminar, o sorriso. O sorriso que nos é tão importante ter. Nós somos muito macambúzios. Rimos-nos muito pouco. Somos muito sérios no sentido de pouco alegres. Somos muito frios, Não, devemos ser felizes, Deus criou-nos para sermos felizes, para sermos alegres, para estarmos contentes, para a nossa vida tem que ser feliz. Porque um dia todas as dores acabam virando sorrisos. E para terminar com a nossa querida Joana, que nos diz: ama a tua dor. No dia que aprendermos a amar a nossa dor, essa dor vai desaparecer. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Que Jesus nos abençoe.